Irmãos, nós voltamos então, como tem sido aí nosso costume, às terças-feiras, em nossa reunião de oração, estudarmos as perguntas do Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta de número 167 e hoje nós veremos a parte final dela. Nós começamos a vê-la na terça-feira passada e hoje nós pretendemos terminar essa pergunta aí, João, da pergunta de número 167, que fala acerca do batismo. Olha só o que diz esta pergunta. Como devemos tirar proveito do nosso batismo? E a resposta é esta aqui. O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito do nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante toda a nossa vida, especialmente no tempo de tentação, quando assistimos à administração desse sacramento a outros, por meio de séria e grata consideração de sua natureza e dos fins para os quais Cristo o instituiu, dos privilégios e dos benefícios conferidos e selados por ele, e do voto solene que nele fizemos por meio de humilhação devida à nossa corrupção pecaminosa, às nossas faltas, e ao andarmos contrários à graça do batismo e aos nossos votos. Por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as mais bênçãos a nós seladas por esse sacramento. Por fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para a mortificação do pecado e a vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, a ter a nossa conversação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram seus nomes a Cristo, e a andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Nós vimos na terça-feira passada as referências bíblicas que dão fundamento a essa resposta à pergunta de número 167 do nosso Catecismo Maior. Hoje nós vamos passar por isso, ok? Nós já vimos, então nós vamos passar aqui rapidamente por isso, por essas perguntas, e nós vamos às considerações, ok? Ok. Vamos à primeira consideração acerca dessa doutrina. O que quer dizer o catecismo, na pergunta que vimos em resposta, com, abre aspas, nos beneficiar do nosso batismo? O que quer dizer isso? Tirar benefício do nosso batismo. Então, olha só o que considera o Gerardo Voss. Com nos beneficiar do nosso batismo, o catecismo refere-se a como usá-lo com bom propósito em nossa vida diária. Refere-se a experimentarmos o seu significado e a trabalharmos as suas implicações na vida real. Devemos receber o sacramento ao ser batizados. Devemos crer e compreender a doutrina, isto é, a natureza e o significado do batismo. Devemos viver as suas implicações na prática, como crentes em crescimento. Essa pergunta do catecismo que vimos visa a proteger o batismo da tendência universal e dominante de o considerar como mero rito ou cerimônia, algo para ser cumprido e depois esquecido. Então, assim, o catecismo, quando ele propõe essa reflexão através da pergunta e da resposta lá 167, ele está nos levando a entender e praticarmos, não só entender primeiro o batismo e praticarmos aquilo que dele vem como implicação, para que nós não vivamos ou não tenhamos o batismo em consideração como algo passado, algo que nós fizemos como rito exigido para a nossa entrada na comunidade da fé, que agora não nos serve para nada mais. Então, muitas vezes nós pensamos e lidamos com o batismo assim. Por ser ele ministrado a nós apenas uma vez, diferente da Santa Ceia, que nós temos contato mês após mês, o batismo fica esquecido. E nós entendemos que é assim mesmo. Não, pelo contrário. As implicações do batismo e a essência da natureza, ou seja, do que ele significa, devem ser lembradas e vividas diariamente. Vou dar um exemplo.
No batismo, nós somos, no batismo, sim, aquilo que recebemos é o símbolo. Nós confessamos que cremos que Cristo nos perdoou os pecados. Então a ideia é da água que limpa. Então Cristo nos lavou os pecados lá na cruz, ok? Eu falo da natureza daquele símbolo. O que ele significa? Significa que eu tive os meus pecados lavados por Cristo. É isso que significa. É a natureza do símbolo. Como é que eu lembro disso dia a dia? Como é que eu pratico isso? Quando eu sou tentado a pecar, por exemplo. Eu sou tentado a pecar, mas eu vou me lembrar do que significou o batismo e o que ele significa para mim hoje, horas. Eu não posso mais viver assim. Eu fui lavado dessas coisas. Eu tenho que ser alguém puro, santo. Porque para isso Cristo morreu para mim. Para me purificar dos meus pecados. Está vendo? O batismo tem implicações hoje. A natureza dele traz implicações para nós hoje. E deve ser assim. Ok? Então, tomar cuidado para não entender o batismo como um mero rito feito no passado, do qual agora não tem implicação nenhuma e nós nos esquecemos. Não, tem muita implicação. Ok? Vamos lá. A eficácia do batismo limita-se ao instante em que ele é administrado? Essa é uma boa pergunta. A eficácia de nos lavar dos pecados, de nos dar consciência da obra de Cristo, isso tudo acontece só naquele momento? Ou não? É administrado durante toda a nossa vida? Vamos lá. Claro que não. O batismo é um sinal e selo da salvação do pecado e a sua eficácia, ou melhor, o batismo é um sinal e selo da salvação do pecado e a sua eficácia dura enquanto existir algum pecado ou efeitos do pecado do qual você é salvo. Então, o significado do batismo e a sua eficácia dura durante toda a nossa vida. Uma vez nós vamos lutar contra o pecado, durante toda a nossa vida. A eficácia do batismo cobre toda a vida da pessoa depois do seu batismo. Quem foi batizado na infância, posteriormente terá que se arrepender, crer, alcançar a certeza, buscar a santificação e etc. Quando atingir a idade em que essas experiências psicologicamente são possíveis. Nascemos neste mundo uma única vez, mas celebramos nosso nascimento, nosso nascimento, ano após ano, por toda a vida. Ou seja, as implicações do meu nascimento continuam durante toda a minha vida. Né? Nós celebramos nosso aniversário, né? Nosso nascimento com festas e lembranças, pessoas nos ligam, nós lembramos. Então, a mesma coisa com o batismo. O batismo foi aquele dia que nós confessamos ter nascido em Cristo, né? E fomos batizados por isso. Aquele que nascer do alto, né? Aquele que não nascer do alto não pode entrar no reino. Então, nós cremos que quando confessamos a Cristo, nós nascemos de novo. Aquele dia foi o dia do nosso nascimento, o dia que a água nos tomou simbolicamente. Né? Nós nascemos de novo. Mas nós comemoramos isso dia após dia, como um aniversário, né? Então, a ideia aqui é que o batismo tem implicações não só no dia que foi administrado, mas durante toda a nossa vida. Por isso que alguém fez uma boa pergunta, eu acho que foi Gil, com relação às crianças que são batizadas, mas depois, posteriormente, elas usufruirão das implicações daquilo que significa o batismo, embora elas tenham sido. Quer ver, quando uma criança nasce, ela, né, obviamente, ela ali, digamos assim, celebra a vida. Só que ela não tem todos os benefícios da vida ainda, no seu nascimento. Ela pode aproveitar a vida naquele dia? Não. Ok? Mas aquilo, na medida que ela vai crescendo, ela vai usufruindo dos benefícios de estar viva. Assim também com a fé. Ela é batizada ali, a criança, ela já começa a ter, em parte, com um contexto limitado, benefícios. Agora eu tenho um exemplo, estava falando com o Jonathan e a Carol, conversando, né, sobre a Aurora ali, e usei o exemplo que a gente está usando agora, que é muito claro, né? A Maitê do Juan e da Letícia. Né? A Maitê do Juan e da Letícia, o pessoal está falando, né, que acaba o culto, a gente fala amém, ela fala amém lá, né? E o pessoal está se divertindo ali, né? E canta, ela começa a falar, fazer voz, cantar também. Veja, isso são os benefícios. Ela já está começando a ser moldada por aquilo que ela foi criada para fazer, adorar a Deus.
E ela está sendo moldada nesse ambiente para isso. É claro que quando ela crescer, ela usufruirá desses benefícios com muito mais consciência. Mas não quer dizer que aquilo que aconteceu com ela, ou seja, o batismo que fez com que ela fosse reconhecida, o que ela já era, um membro da aliança, que isso não esteja trazendo proveito já para ela agora. Ela vai tirar proveito a vida toda disso. Ok? Deu para entender? Isso aqui é muito interessante. Mas a criança, ela é batizada, mas ela não tem noção. Aí, quando ela atinge a idade do entendimento, né, aí ela faz a confirmação que a profissão de fé. Perfeito. Porque senão a gente não pode, vamos dizer assim, servir a ceia para a criança. Perfeito. Por que a ceia a gente não pode? Porque a ceia diz, examine o homem a si mesmo. Para o batismo não tem nenhuma ordem assim, com relação a tanto a circuncisão quanto o batismo infantil, que a gente vê que são, tem o mesmo princípio. Mas com relação à Santa Ceia, tem uma ordem clara. Examine-se o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Então a criança não pode tomar, tanto que a gente chama as crianças de membros não comungantes, porque elas não podem ainda fazer isso. Mas no caso do batismo, ela já pertence à família da fé. E é interessante isso, né? A gente já viu essa questão, né? Ainda que as crianças não entendem, não quer dizer que elas não possam ter o benefício. Eu estava conversando com o Jonathan e a Carol hoje, né? Jonathan e Carol. Estava falando, né? A Aurora, ela, como pequena ela não entende tudo que os pais fazem em benefício dela. Então quer dizer que os pais devem deixar de fazer? Porque ela não entende. Qual o pai que vai olhar para a criança e vai falar assim, eu não vou te dar carinho porque você não entende a dimensão disso. Quando você entender a dimensão disso, eu farei. Não é assim, gente. Você dá o carinho. E a criança, de uma maneira também a ver com a composição da humanidade pelo próprio Deus, ela cresce. Por exemplo, eu não sei como meu pai me amava quando eu era pequeno. Mas eu não tenho lembranças de que ele não me amava. Porque a gente não se lembra dessas coisas. Mas elas são suficientes para cada dia. A administração de cada dia. Eu não tenho ideia do que meu pai falava comigo quando eu era menino. Eu não lembro de nada. Mas aquilo era suficiente naquele período para eu crescer sabendo que eu crescia no ambiente de amor. Ok? É uma coisa a criança. Ela não vai pegar tudo. Mas aquilo que ela pegar naquele dia, naquele período, é o necessário para ela crescer dentro da comunidade de fé. Então isso aqui é muito importante. A gente tem que lembrar disso. Mas vamos lá. A terceira... como é que fala? Consideração. Em que momentos devemos nos beneficiar do nosso batismo de modo especial? Em que momento nós devemos nos beneficiar do batismo? Em todos os momentos. Mas em que momento nós devemos nos beneficiar dele de forma especial? Nos momentos em que nos defrontamos com a tentação. A recordação do nosso batismo deveria servir para nos lembrar de que somos o povo do pacto de Deus e devemos viver de acordo com isso sem transgredir o pecado. Ou sem transigir, né? Sem concordar ou viver de acordo com o pecado, condescender com o pecado. Como fazem os ímpios e os mundanos. Quando estivermos presentes na administração do batismo a outras pessoas, devemos também entender seu significado e o sentido dos votos ligados a ele. E eles deveriam se tornar especialmente reais e vívidos para nossas mentes e corações. Nessas ocasiões, deveríamos lembrar de que também recebemos esse mesmo sacramento, com o mesmo significado, e que estamos também comprometidos pelos mesmos votos solenes e pactuais. Vamos dizer aqui que quando alguém é batizado na igreja, nós que já fomos, renovamos os votos, por assim dizer. É uma renovação de votos. Porque você está sentado aí vendo alguém ser batizado e você já passou por isso. E aí quando você vê a pessoa confessando os seus pecados, professando sua fé, prometendo ser fiel, você ao mesmo tempo está lembrando isso a você. Olha, eu também fiz isso. Eu também prometi isso. Olha, Deus me ajude a continuar nesse caminho aí. Nesse pacto que eu fiz com o Senhor. Nessa aliança do seu meu Deus e eu ser povo teu. Então, é importante. Então, nós especialmente somos beneficiados pelo nosso batismo. Primeiro, quando nós nos sentimos tentados e lembramos quem somos. Somos o povo da aliança
que foi chamado para não viver em pecado, mas viver de maneira santa. Somos também especialmente abençoados pelo nosso batismo, quando outras pessoas são batizadas e nós podemos relembrar os votos que fizemos e temos um compromisso mais firme com aquilo que prometemos diante do Senhor naquela feita, no dia que fomos batizados. Então são maneiras que nós podemos e devemos especialmente nos beneficiar do nosso batismo. 4. Sempre cumprimos verdadeiramente o dever de nos beneficiarmos do nosso batismo? Nós sempre estamos tirando proveito do nosso batismo? Não. Pois até mesmo os crentes mais fiéis quebram os seus votos a Deus diariamente por pensamentos, palavras e obras. Por isso, quando refletimos a respeito do nosso batismo e do quanto ele deveria significar em nossas vidas, somos sempre levados à humildade devido às nossas infidelidades e à nossa incapacidade de vivermos conforme nossos votos solenes. Algumas pessoas, não tão fervorosas na busca da santidade, têm, contudo, um sentimento bastante presunçoso quanto ao batismo delas, achando algumas vezes que ele as levará para o céu quando morrerem. Tal atitude é errada. Quanto mais plenamente dermos o devido valor ao significado do nosso batismo, mais distante do nosso coração estará a presunção espiritual. Antes, possuiremos uma verdadeira humildade. O ponto é muito claro aqui e muito abençoador. Quando eu entendo o batismo e o que ele significa, e quando eu, ao fazer isso, me lembro dos votos que fiz, eu me humilho a mim mesmo, porque eu vejo o quanto eu estou longe de cumprir com aquilo que eu prometi, e quanto eu necessito de Cristo, para que isso seja de fato feito. Então, ao pensar no batismo constantemente, eu estou trazendo um benefício maravilhoso para minha alma. Qual é nesse caso? Da humilhação. Porque eu, muitas vezes, não cumpro o que eu prometi no dia do meu batismo. Então eu vou a Cristo mais vezes. Isso é o que deveríamos fazer. Ao contrário de presunçosos que acham que, eu fui batizado, eu estou salvo. Não importa a maneira que eu viva. E não importa também se eu estou cumprindo os votos que fiz. Importa que eu fui batizado. Isso é errado e presunçoso. Com relação a votos, já com o Fabiano, que nós fazemos desde o batismo e não cumprimos, nós podíamos elencar aqui vários. Um deles que eu penso muito é o dia que nós professamos nossa fé e somos batizados, que prometemos dar suporte à igreja moral, também frequentando as reuniões da igreja. Tem muitos crentes que acham que não tem obrigação nenhuma de estarem presentes às reuniões da igreja. Eu vou quando eu quiser. Se eu vou de manhã, não vou à noite. Se eu vou à noite, não vou de manhã. Não preciso ir terça nem quinta. Isso é desonrar o voto. Porque eu prometi, quando eu professei minha fé e fui batizado, no caso de adultos, quando eu falo professei a fé e fui batizado, no caso de adultos. Eu prometi, de fato, dar sustento moral à minha igreja, participando das suas reuniões. E quando eu penso no batismo constantemente, eu sou abençoado porque eu me lembro disso. Então eu não posso faltar na igreja, porque eu prometi lá, diante de Deus. E dos meus irmãos também. Está vendo os benefícios de se pensar no batismo? Trazer sempre à mente aqueles votos que você fez ali. Ok? Você vê que é uma coisa muito prática, né? Coisa prática. Daquele dia que você não está com vontade de ir na igreja, e você se lembra do voto que você fez no batismo. E você vai. Essa confusão que cria na cabeça das pessoas. Bom, eu fui batizado, ninguém perde a salvação, então já estou com a minha passagem comprada para o céu. Aí pronto, é isso aqui. Mas... Isso é uma mentalidade bem católica, não é? Romana. Com relação, muito próximo das indulgências, né? Se você for ver, a dinâmica é a mesma, né? Eu sou pecador, mas eu comprei os méritos dos santos, então pronto. Lembra que conta a história, né, que Martinho Lutero encontra um dos seus conhecidos, no lugar onde vivia, caído na sarjeta, bebendo, né, embriagando-se. E aí Martinho Lutero o repreende, dizendo, não sabes que isso te levará ao inferno? Aí ele tira o comprovante das indulgências. Agora eu posso beber em paz, que está garantida a minha salvação. Ok?
Então veja a compreensão. Então a mesma coisa. Não, eu posso ver em pecado, eu fui batizado. Não. Pior ainda quando diz, é o pastor fulano que me batizou. Porque tem gente que é assim, né? Você sabe quem me batizou? Foi eu, falou, não adianta nada. Não? Bem, o católico ainda tem essa, quando a criança morre, né, e não foi batizado, ele manda chamar o padre para batizar, porque senão ele não vai para o céu, né? Ele vai morrer pagão, né? Usa até esse termo. A criança pagando, vai morrer pagão, ele tem que chamar o padre para batizar. E qual é o problema aí, Roberto, que você bem apontou? O problema é dar mais valia, mais eficácia ao símbolo do que aquilo que ele significa. O batismo, ele aponta para uma fé verdadeira. Eu creio em Jesus Cristo. Então você tem que dar mais valor à fé verdadeira do que ao símbolo. Ok? Tem que se dar valor ao símbolo, óbvio, que é uma ordenança de Cristo, o batismo. Mas sem fé, não vale nada. Assim como a fé, em casos extraordinários, sem o batismo, salva o homem. Ok? Como uma criança que foi eleita, morreu sem batismo, se foi eleita, será salva. Né? E um adulto, se morrer lá no leito de enfermidade, sem ter sido batizado, mas creu naquele momento, será salvo. Que é o que o batismo aponta que o que é eficaz, e não o rito em si. Eu entendi que o Natal seria mais plenamente, você falou da nossa parte mais distante, nossa coração esperar a transição espiritual. Perfeito. É mais distante. Por quê? Da presunção espiritual. Por quê? Quanto mais você dá valor ao batismo e aos votos que você nele prometeu, mais distante você estará da presunção espiritual. Por quê? É o que a gente falou. Você vai sempre lembrar do que você prometeu no batismo. E você vai se lembrar também do quanto você ainda está aquém de cumprir aquilo perfeitamente. Então, mais distante você estará da presunção. Quanto mais valor você der ao batismo. Porque quando fala batismo, inclui-se os votos que você professará nele. Deu uma ideia, viu agora? Mesmo? Tranquilo. Quando eu falo mesmo assim é porque às vezes a gente está ouvindo um professor falar, alguém ensinando, e a gente está com medo de manter a dúvida, sabe? A gente prefere falar assim, agora entendi. Mas aí se for o caso, pergunta quando terminar o estudo, tá bom? Vamos lá, 5. Deixa eu ver a hora aqui. Quais são os modos de tirarmos proveito do nosso batismo que o catecismo especifica, né? Os modos são conservar a humildade, que a gente acabou de ver, crescer em segurança e salvação, aqui é interessante, né? Fortalecer-nos, a gente vai voltar aqui, fortalecer-nos em Cristo para a mortificação da carne, vivificação da graça, etc. Muitos outros, né? Modos. Tirar proveito do nosso batismo implica em levar a sério essa salvação do pecado nas experiências reais da vida. Isso, por sua vez, implica em vivenciar e experimentar a realidade das consequências e dos vários benefícios que nessa vida tanto acompanham quanto fluem, de fato, da chamada eficaz, da justificação, da adoção, da santificação. Quando eu creio em Jesus e sou batizado, eu, ali professo a minha fé de que Deus me salvou em Cristo. E eu sou batizado por causa dessa fé que eu professo. E essa fé, ela traz junto o quê? A justificação, a adoção, a santificação. Eu creio que eu recebo tudo. Eu creio que no momento em que fui batizado, crendo verdadeiramente, eu recebo todo esse pacote, por assim dizer, de bênçãos divinas. Então, eu devo sempre me lembrar disso nas experiências reais da minha vida. Então, o batismo tem muitas implicações. Quando eu falei ali de crescer em segurança e salvação, é que o batismo traz isso, né? Cristo me lavou os pecados todos, né? Ontem eu estava vendo uma palestra da conferência do JMC. Essa semana, né? O presbítero Solano Portela falou sobre o purgatório. Aí eu gosto muito de ouvi-lo, o presbítero Solano Portela. Ele até esteve aqui na igreja, lembra assim? Em 2014, 2015. E ele falava sobre purgatório e falava de qual segurança que alguém pode ter em vida, né? Se eu ainda tenho que pagar coisas que eu devo a Deus. Purgatório é mais... Não vou gastar tempo aqui, pode conta, né? Gastar muito tempo nisso. Mas a ideia do purgatório é, Cristo não pagou tudo. Você ainda tem coisas para pagar.
Em suma, é isso. Eu morro aqui, mas a minha salvação não está garantida, porque Cristo pagou parte dos meus pecados. E eu tenho que ficar num lugar purgando o restante. E aí as pessoas oram por mim, fazem a missa lá de 7º dia, pedem a Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo não é eficaz. Para quem crê, e a doutrina católica tem o purgatório como um dogma, né? Como algo que não se discute. O dogma é isso, né? O dogma não é uma doutrina que você pode discutir, debater, perguntar se é isso mesmo. O dogma é uma coisa que, tá dito e pronto, tá? Eles inventaram um purgatório, né? E aí não traz segurança nenhuma. O batismo, pelo contrário, o batismo me dá segurança de que eu fui lavado pelo sangue de Cristo. Que embora um pecador, o que ele fez por mim e o que ele está fazendo em mim é eficaz. E quando eu morrer, eu irei para o céu me encontrar com Cristo. Jesus diz, está consumado, está pago. Não está ninguém, os que creem em Cristo não devem mais nada. Ele pagou os nossos pecados uma vez por todas. Você vê, como a doutrina evangélica é diferente da heresia católico-romana. Mas vamos lá. Caminhando aqui para o fim. Qual a implicação de tirarmos proveito do nosso batismo quanto à unidade cristã? Essa aqui é a última parte. A última pergunta, né? A última consideração. Pelo batismo do Espírito Santo, lê-se aqui, tá? Que acontece a mesma coisa, não tem dois batismos. A pessoa que batiza porque crê, ela possui o Espírito Santo. Então a ideia de batismo do Espírito Santo. Não é que são dois distintos. É o mesmo. Só que é do Espírito Santo também. Porque o Espírito Santo que dá a fé verdadeira, na qual nós somos batizados. Pelo batismo do Espírito Santo, todos os crentes em Cristo são batizados na igreja invisível. Você pertence ao povo de Deus verdadeiro. Pelo sacramento do batismo, todos os crentes em Cristo são reconhecidos publicamente como membros da igreja visível de Cristo. As coisas acontecem concomitantemente. Ou seja, eu sou batizado no Espírito. Em que sentido? O Espírito vem morar em mim. E porque ele vem morar em mim, ele me dá a fé verdadeira. Se eu tenho fé verdadeira, logo eu sou batizado externamente. E esse batismo externamente me faz agora membro de uma igreja visível. Então, o Espírito Santo vindo morar em mim, me faz membro da igreja invisível, do povo de Deus verdadeiro. Aí, como eu sou um crente verdadeiro, eu vou procurar uma igreja visível para congregar, porque é o corpo de Cristo aqui na terra. E aí eu recebo o batismo da água, que me faz membro de uma igreja visível. Isso implica, então, no dever de alimentarmos a unidade e o amor fraternal para com os que participam do mesmo batismo e são membros do mesmo corpo. Devemos cultivar a unidade e o amor para com todos os crentes fiéis. E especialmente, atenção, para os que são coparticipantes do mesmo ramo da igreja visível. Eu gostei tanto dessa última parte. Ou seja, você já viu gente que a igreja dele é o mundo. Como diz o Wesley, né? A minha igreja, o mundo é minha paróquia, né? O mundo é minha paróquia. A igreja dele é o mundo, ele não para em igreja nenhuma. Eu tinha uma pessoa que eu conheci em Belo Horizonte, que ela frequentou a minha igreja por um tempo, se tornou membro da minha igreja. Depois chegou um tempo que ela chegou para mim e falou assim, pastor, o meu tempo aqui acabou. Aí quase que eu falei, você vai morrer? Né? Quase que eu falei, se o meu tempo aqui acabou, vai morrer. O meu tempo aqui acabou. Mas como assim? Acabou porque agora Deus está me chamando para outra igreja. Mas por quê? A irmã vai mudar para outro trabalho? Vai estar... Não. Eu vou continuar morando aqui mesmo, aqui, a 2 quadras aqui da igreja. Sabe umas coisas que eu... Que é isso? Você vê alguma coisa assim na igreja? Melhor, na Bíblia? Vê alguma recomendação assim? Haverá um tempo em que você vai sentir que não é mais naquela igreja que você deve... Não, tudo bem. Mudou-se de estado, mudou-se de bairro mais longe. Ok, tem coisas... Não, Deus, eu vim aqui, sou membro aqui, mas agora eu não sou mais. Assim, é umas coisas... Veja só. Deus nos chamou para congregarmos numa igreja visível. E nós temos que aumentar os laços de comunhão, especialmente nessa igreja. Mas e os nossos irmãos? Os nossos irmãos, Deus vai fazer com que eles aumentem os laços da fraternidade na igreja deles. Porque nós não podemos ter em 2 lugares ao mesmo tempo. Então nós ficamos na nossa igreja, aumentamos os laços. É um prazer conhecer irmãos de outras igrejas. É sempre um prazer. Sempre um prazer. Mas nosso compromisso primeiro é com a nossa igreja.
É aqui que a nossa comunhão, os laços, se desenvolvem mais. Ora, e não é? Nós estamos sempre juntos. Isa. Eu falo outro assunto. No caso, algumas igrejas se batizam em igrejas heréticas, igrejas pessoas batizam tobogã, coisas estranhas assim, né? Então, quando essa pessoa vai para uma igreja batizada, a recomendação seria se batizar de novo. Como você falou, igrejas heréticas, aí sem dúvida, ela é batizada, né? Ou alguém poderia usar o termo de rebatizada. Mas ela é batizada por quê? Porque o fundamento na qual ela se alicerçou para o primeiro batismo é falso. Então o batismo que salva é o batismo da fé em Jesus Cristo. É o batismo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito, segundo as Escrituras. Então qualquer doutrina que não apresente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, segundo as Escrituras, é falso. Então aquele batismo é como se não tivesse valido. Agora, diferente de alguém que vem de uma denominação diferente, por exemplo, um irmão batista, mas que lá ensina-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo da maneira que nós ensinamos aqui, que é Bíblia. Aí não precisa, porque o fundamento é o mesmo. Mas quando não é o mesmo, sim, deve se batizar novamente. Ok? Nossa igreja tem algumas denominações que a gente considera seitas, e que se a pessoa chega dela, embora se diga evangélica, tem que rebatizar. Exemplo, Universal do Reino de Deus. É uma igreja que quando alguém chega no Universal aqui na IPB, ele tem que ser doutrinado, passar pela catecúmenos e ser batizado. Porque nós queremos que aquilo lá é uma seita. Semelhantemente à Igreja Católica Apostólica Romana. Mesma coisa, porque o fundamento é outro, não é o Cristo das Escrituras. Ok? Se não me engano, o Supremo Concílio baixou algumas... Sim, perfeito. Que são reconhecidas pela Igreja Presbiteriana de reconhecimento. Há uma decisão agora do Supremo Concílio, até, por exemplo, a congregação cristã do Brasil está entre agora, não antes, né? Antes já se recebia, irmãos, pessoas advindas de lá. Mas agora, a partir da decisão, agora não. Se recebe sem que seja rebatizado. Ok? Irmãos, é isso. Vamos lá? Aí, ó. Próxima terça-feira, o que é a ceia do Senhor? A gente falou de batismo, começa a falar de ceia agora, tá bom?